quando uma mulher está no lar e não tem filhos, Cornélio, há quem diga que ela só está ali para acabar arroz. O que não é correto. Isto leva a que muitas meninas, para além de já estarem numa união prematura, elas sejam abusadas sexualmente e, consequentemente, elas contraem gravidezes precoces. E é sobre isso que vamos conversar nesta semana. Mas antes, Olá, bem-vindo ao Asas. Asas. Você sabe o que acontece com a cabeça de uma menina que engravida por consequência de um abuso sexual? Confira algumas respostas. Tânia, o que acha que acontece com o psicológico de uma menina que engravida fruto de um abuso sexual? Na minha opinião, eu acho que por uma menina que sofre, né, um abuso sexual, ela fica deprimida, acaba desenvolvendo a depressão por conta do que aconteceu, porque eu acredito que há uma idade em que ela não está preparada para aquele tipo de ato. Na verdade, eu acho que ela fica traumatizada. Eu acho que ela fica traumatizada mesmo. Na verdade, ele passa mal, passa uma agressão psicológica. A menina pode ficar desmoralizada, porque os calhar não estava preparada. Uma das consequências do abuso e também do assédio sexual é que muitas meninas contraem gravidezes precoces. Mas há outras consequências, como acabaram de dizer os nossos entrevistados, que vão desde traumas, que vão desde problemas psicológicos, que chegam até a depressão e muitas alunas acabam por desistir da escola. Não é, Vina? É verdade, Cornélio. E esta é uma das coisas que a vovó Guegué Cornélio deixou aqui ficar e que pode acompanhar mais na conversa que se segue. Olá e seja muito bem-vindo ao nosso espaço de conversa. Reconhece o espaço? Acredito que sim, porque é isso mesmo, é onde está a pensar. Estamos em casa da vovó Guegué. Hoje ela vai nos ajudar a enriquecer esta conversa. Estamos a falar sobre abuso sexual e a gravidez precoce. E ninguém melhor para conversarmos sobre este assunto. Avó, olá e seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, tudo bem? Tudo, avó, sempre sorridente e bem disposta. Sim. Avó, infelizmente o tema que trazemos hoje é triste. Estamos a falar de uma coisa que acontece no nosso país. E eu vou logo começar por perguntar, avó, há pais que infelizmente, quando a sua filha é abusada sexualmente, este pai, ele obriga que sua filha se una a este abusador. Eles dizem normalmente que, vou colocar assim entre parênteses, que, entre aspas, assim, que a tradição deve ser cumprida, que esta menina deve ir ao lar, que ela tem que ficar com o dono desta barriga, sem pensar no que esta menina está a sofrer. Avó, o que acha de tudo isto? Essa criança fica magoada ou agredida 2 vezes. Uma pelo abusador e outra pela família. Porque se mandam para lá, como é que ela fica? Ela fica traumatizada psicologicamente, não é? Está ao lado da pessoa que lhe abusou. Então, esta criança, ou esta adolescente, ou esta menina, ou esta jovem, não é? Ela está sendo maltratada. Avó, o que acontece que faz com que os pais e a própria comunidade incentive esta união, mesmo sabendo que advém assim é que é de um abuso sexual? Aí há um misto de coisas. Uma, sabe que as nossas comunidades, a maior parte delas, para não dizer todas, são pobres. Então, se aquela pessoa parece que é aquela pessoa que depois vai ajudar ou que está a ajudar, porque às vezes acontece com uma pessoa que está a ajudar e que parece amiga da família, mas que, no entanto, vai abusar da criança. Né? Então, por um lado, querem esses ganhos e, por outro lado, acham que estão a defender a imagem da família, tradicionalmente, não é? Ferida por aquele abusador. Só que não estão a ver esta parte da pessoa pequena, não é? Que foi agredida, foi abusada e que está tendo a continuar a ser maltratada. Avó, agora nós vamos acompanhar uma nota de reportagem, né? Vamos acompanhar a história
de um pai que fez diferente. Podemos acompanhar? Podemos. Vamos a isso. O vento sopra, levando o cantarolar dos passarinhos. Entre as ruas estreitas, casas de matope cobertas de palha, crianças deslumbram-se com cada página do livro, mesmo sem entender. Quem também não entende o que terá acontecido em algumas páginas de sua vida é a Natércia, de 16 anos, natural de Itoculo, em Nampula. Ana Tércia, quantos anos tinhas quando ficaste grávida de Cássio? 15. 15 anos. Estava já fazer que classe? Sexta. Menina de poucas palavras, reservada, talvez por causa das câmeras ou pela nossa presença, não respondia mais do que sim e não. Durante a gravidez de Cássio, não tiveste algum problema de saúde? Não. Entendendo a situação da menina, a equipa conversou com o pai. Foi Eusébio que narrou como a história terá acontecido. Eu sempre tenho trabalhado na Nampula. E depois, quando vinhamos aqui em casa, encontramos a nossa filha com uma diferença. Eu disse à família que investigasse a filha, o que é que se passa. Então, dali, investigamos, não conseguiu nos dizer nada. Voltamos para Nampula. Ao ouvirmos, já estávamos a ouvir propaganda. Quando a coisa acontece no bairro, logo a sua filha assim, epa, como assim? Viemos investigar de novo. Disse que tem um senhor que já me encana. Um senhor, qual é ele? Fulano, um professor. Um professor, quem? Um professor de inglês da escola secundária. Quem deveria ensinar o A mais B mais C pontapeou a educação para satisfazer seus desejos, o que entristeceu Eusébio e sua família. Eu sempre andávamos triste, eu não tinha aquela vontade. Até eu consegui apanhar quando a minha filha deu parto, durante uma semana, sem ela deitar de novo, mas nos princípios era tristeza. Mas a tristeza não o impediu de procurar por justiça. Sempre, quando eu descobri, logo saí-me para cá do senhor líder, que a minha filha, eu não estou a ver bem. Está a me dizer isto, que está engravidado com um professor. Epa, líder acordou. Eu não fiquei sossegado. Quis chamar o homem naquele dia. Chamei o homem aqui, chega lá na minha casa, papá, peço conversar. Ele vinha lá para 21 horas, pediu licença, eu saí fora. Passa aqui na sala. Senhor, o que sabe em retorno do quintal? Ele não me escondeu. Se eu engravidei a sua filha. Eu disse, ok. Você que engravidou? Sim. Minha filha, sim. Logo eu desperto a minha mulher, fecho a minha porta, ele estando lá, corri mais no líder. Então o líder disse, não dá ele bater do homem, nem o que, só vai investigar do homem. Foi o que fez. Depois da investigação, o pai e o líder foram até a escola. De repente saímos para a escola secundária, encontramos lá o território da escola, metemos, que acha que precisamos de um professor fulano, engravidou a minha filha com 14 anos, e meus pais, eu quero a minha filha que estude, faz favor. Ok, dali lançaram o documento, eu vi que estavam a atrasar logo na procuradoria no Munapo. No Munapo foi na polícia, de repente passaram o documento, chamaram o homem. Então, o homem já era fugitivo, já não queria nada. O líder confirmou os fatos e relatou que depois de falar com a escola,
O caso seguiu seus caminhos e terminou com uma sentença. Ouço dizer que, por problemas passou no tribunal, o homem foi obrigado a fazer uma construção, dar uma casa, sustentar a criança. Sustento que o líder garantiu que está sendo provido. Foi no ano passado, a próximo de chuvoso, não havia como te construir. Então estamos à espera do tempo próprio para a construção. Mas parte de sustentar, o que ele consegue. Posso dizer que costuma trazer. Mas o pai de Ana Tércia desmente e diz que nunca viu esse apoio. Ele, quando viu que já terá um bebê, o homem veio nos aproximar. Eu estava longe, como estou a estudar na faculdade, desculpe, o filho é meu, que muita coisa a falar. Eu disse, eu não estou a proibir o filho ser seu, o filho é seu, mas aqui problema. Eu não consigo ficar sem a minha filha estudar. O filho é dele e a filha é minha. Então, dali, começamos. Papá, veja só, seu filho não tem isso, não tem isso, não tem isso. Até ontem, nunca viu nada dele. Só às vezes aparece, papá, parece que está num carro. Eu também não posso falar nada, tenho medo de Deus. O filho é dele, é que não sabe criar o seu filho. Um fato curioso é que o líder não quis assumir que o homem é um professor, preferindo atribuir-lhes outras atividades. Eu queria saber onde é que anda o senhor que engravidou a menina, mas quem ele é na comunidade? Ele na comunidade não é conhecido, bem mesmo. É um vai e vem. Então hoje pode encontrar na Gala, amanhã ir encontrar em Monapo. O que ele faz? Ele faz negócio dele, pesquisa dele, o que ele faz. Está fazendo negócio dele aí. A equipa sabe que o homem é influente em Itoculo por possuir boas condições financeiras e já vai na sua terceira vítima menor. Quase engravidaram uns 3, 4 meninas. Não é o primeiro caso, é que já eu também estou a ver que o governo daqui não está a trabalhar conforme a lei. A lei, especificamente o Código Penal, prevê os crimes de violação, artigo 201, atentado ao pudor, artigo 204 e assédio, 205, punidos e com agravação das penas se a vítima for menor de idade. O atentado ao pudor acontece quando a prática de relações sexuais com um indivíduo menor de 16 anos de idade, não virgem, ou prática de outro ato que atente ao pudor da pessoa. Este ato criminal é punido com a pena de prisão de 3 dias a 2 anos. A violação de menores de 12 anos é punida com a prisão de 2 a 8 anos. E a relação sexual com menores de 12 anos, independentemente do seu consentimento, é punida com a pena maior de 8 a 12 anos. Mas nada disso aconteceu. E segundo investigações da equipa do ASAS, o professor não foi afastado do aparelho do Estado. Foi apenas realocado, mantendo o emprego e deixando para trás as vítimas e filhos como Cássimo. O pequeno Cássimo não sabe o que aconteceu com seus pais, muito menos que é um sortudo, porque, diferente dele, muitas crianças perderam as mães ou mesmo perderam suas vidas. As taxas de mortalidade neonatal, infantil e antes dos 5 anos são mais altas quando as raparigas têm filhos antes dos 20 anos. Só para ter uma ideia, atualmente, a taxa de mortalidade neonatal é de 30 mortes em cada 1000 recém-nascidos vivos, causada essencialmente pela prematuridade, complicações do parto e as infecções generalizadas do período neonatal.
Médica tradicional há 20 anos, Joaquina João descreve com alguma dor na alma o que viveu nos partos de meninas entre 15 a 19 anos. Outras não conseguia tirar parto, outras morriam, outras levávamos na cidade, no hospital, para ir ser operado. Ela explica que o problema era que seus corpos não estavam preparados. Por que não conseguia? Era enquanto o sexo não chegou à idade. Sim, de fazer parto. Nós mandávamos trabalhar, ela não conseguia. Sim, acaba até morrer. Com a chegada do hospital, os números tendem a diminuir. Mas quem viu, viu e nunca esquece dos efeitos nefastos da gravidez precoce. O maior método era o seguinte, porque o método seguinte é assim, no governo é proibido. A mim não gostaria também que se fosse a minha filha engravidada, mas foi. Então, eu tinha medo para dentro do governo, por mim a minha filha também morrer, porque ali estava em risco de morrer. Uma vítima daquela sua vida é morrer, porque antes de idade não é favorável. E a bênção de ter um filho poderia ser fatal para ela ou para seu bebê. De volta ao nosso espaço de conversa depois desta reportagem. Avó, este pai, como dizia na primeira parte, depois de termos acompanhado essa reportagem, vimos que ele fez diferente. Ele correu atrás da justiça, ele denunciou o caso, ele foi à escola, foi às lideranças comunitárias, foi à esquadra, ele levou o caso até o fim. A sua filha foi vítima de um abuso sexual, que daí veio um bebê e ele correu atrás dessa justiça. É desta forma que os pais devem proteger os seus filhos? Sim. Esta é a forma correta? Eu acho que ele fez uma coisa muito boa, porque isso vai desencorajar os abusadores, não é verdade? Se toda a gente pudesse fazer como este pai que eu assisti há pouco tempo, não é? Isso ia mostrar à sociedade, não é? Que os pais estão interessados pelas suas filhas. Então... E que, acima de tudo, avó, dinheiro que nós fazemos, prestígio, compensa. E também mostrar que nós temos instituições que nos apoiam. E fazemos valer as nossas instituições, para não estarem só para estar. Nós devemos usar, denunciar, seguir a justiça, para as pessoas pararem com isso. Pararem com isso, porque as crianças precisam de crescer, não é? Porque eu tenho ouvido muitas vezes dizer que as crianças são umas oferecidas, não é? Que se oferecem, que se entregam. Mas elas são crianças, como o nome diz. Mas elas são crianças, como o nome diz, e você que é grande, por que se oferece às crianças? O problema está aí. Qual é a sua atitude diante das crianças? Se a criança se oferece, você tem que sentar com essa criança, ensinar, explicar os perigos que isso faz. Mas não aproveita-se da criancice da criança, não é? Para aproveitar-se da criança. Então está para ganhar a criança e abusar dela. Então eu acho que este pai está de parabéns para mim, porque ele fez uma coisa boa. Desencoraja os abusadores e usa as nossas instituições. Mas, avó, como é que nós podemos ensiná-los a se protegerem desses abusos lá fora, para além desta conversa que acontece lá em casa? Essa conversa serve para se proteger. Certo. Porque se ela sai já com esse conhecimento de que ela não vai ter tudo, não vai facilitar ao abusador. Ela vai saber fugir. Ela tem que aprender com os pais que deve fugir, que deve denunciar, que deve dizer ao professor ou à professora, à direção da escola. Ela tem que gritar, ela tem que saber essas coisas todas, mas isso parte da conversa que ela vai ter com a sua família, para ela sair já com esta preparação. Falando do contexto escolar, né? Sim. Nós sabemos que existe este assunto de assédio, abuso sexual, existe nas nossas escolas. Nós sabemos muito bem que o assédio, as pessoas que assediam as crianças, ou outras pessoas que assediam, sempre ameaçam. Dizem, olha, se tu fazes isto, eu vou fazer aquilo pior, não é? Então, as pessoas fecham-se porque têm medo.
Mas se essa criança sai exatamente das represálias, então ela tem que encontrar essa coragem naquela conversa com os pais para poder dizer aos pais, para os pais agirem por ela como aquele pai que nós vimos aqui. Qual é o papel de toda a comunidade no sentido de travar estes abusos e mudar estes cenários que são horríveis que temos assistido todos os dias? Exatamente. Se nós falamos da comunidade, nós vamos encontrar a igreja, não é? A igreja com os seus ensinamentos, com a catequese, com o estudo bíblico, não é? Devem chamar a vida, as crianças todas, para aprenderem a cuidar de si, a se amarem, não é? E amar os outros. E quando chegamos na escola, não é? A escola, eu acho que a escola devia ter, não sei se tem, ou algumas escolas privadas já devem estar a usar psicólogos, não é? Que podem trabalhar com essas crianças, porque é uma figura muito importante para mim. Eu sei que também há algumas organizações, que eu pertenço a uma que se chama Reencontro, não é? Que faz o trabalho nas escolas, que tem cantinhos de aconselhamento dos adolescentes nas escolas. É uma forma também que as escolas podem usar, todas as escolas, em ter esses cantinhos em que formam os adolescentes, não é? Para trabalhar, rodas de conversa para rodas de conversa entre elas. Isso ajuda muito. Quando elas ouvem a outra criança, não é? A falar sobre os assuntos, tu diz que não, eu vou ser como ela, não é? Eu quero aprender, quero me defender. Então, isso dá muita força. Então, eu encorajo as escolas a ter esses cantinhos de aconselhamento, a ter esse apoio aos adolescentes. A abertura entre pais e filhos pode fazer toda a diferença. Pais, comecemos a cultivar o hábito de sentar com os nossos filhos, de entender quem eles são, o que eles querem ser, o que lhes rodeia, onde eles têm andado. E vamos apoiar as nossas crianças, independentemente de qualquer coisa, seja um pai presente. Porque, como disse anteriormente, isso faz toda a diferença. Nós ficamos por aqui e seguimos para as próximas rubricas. Uma das várias coisas que aprendemos com a vovó Guegué é que o pai tem um papel chave. Nesse caso, os pais têm um papel chave para reduzir os impactos do assédio e do abuso sexual e também das gravidezes precoces, porque eles devem dar um acompanhamento, devem dar aquele amparo que as alunas precisam quando se encontram nestas situações. Aí está uma grande mensagem da vovó Guegué. Por agora vamos fazer uma breve pausa, voltamos já já. De volta à segunda parte do Asas, hoje falamos sobre o abuso sexual e a gravidez precoce, de que forma é que impactam negativamente a vida desta rapariga. E nós continuamos a nossa jornada para conversar com algumas pessoas aqui de Maputo, na rubrica Perspectiva. Vamos? – 25 de setembro, uma data especial e com a qual foi batizada esta avenida, onde a equipa do Asas visitou na rubrica Perspectiva. Conversamos sobre o assédio e abuso sexual nas escolas e sobre uma de suas consequências, a gravidez precoce. A criança fica mal, muito mal mesmo. Muito mal. E isso afeta de forma negativa a sua vida, porque pode levar à sua desistência escolar, pode traumatizá-las ou fazer com que elas desenvolvam a depressão, a ansiedade, entre outros. Por isso é que as vítimas precisam do apoio de todos, principalmente dos pais. Defendem estes transeuntes na cidade de Maputo. Deviam dar por moral, psicológico. É necessário que ela consulte um psicólogo após o ato, né? Após acontecer isso. Os pais, acrescentam esses entrevistados, devem ajudar a diminuir os impactos decorrentes quer do assédio e abuso sexual na escola, quer da gravidez e, acima de tudo, devem ajudar a resolver o caso. Os pais devem ir às autoridades competentes para meter a queixa. Se for um abuso sexual, tinham que primeiro denunciar e, a tentar apoiar a miúda. Tentar apoiar a miúda, não entregar a miúda para a pessoa que engravidou.
O assédio sexual nas escolas é um problema mais comum, mas é importante não esquecermos que também existe o abuso sexual. Por isso é que os pais devem estar atentos aos seus filhos desde pequenos para ajudá-los a prevenir e enfrentar estes e mais problemas que ocorrem nas escolas. Esta é a opinião das pessoas que, no fundo, alertam para as necessidades de se ter em atenção os impactos que as normas sociais associadas ao abuso sexual e à gravidez precoce têm sobre as mulheres. Isso é pura verdade, Vini. E a seguir nós vamos acompanhar algumas outras consequências que podem estar associadas ao abuso, assédio, que consequentemente geram gravidezes precoces. E nesse caso vamos acompanhar as consequências das gravidezes precoces. Vamos ver isso. Algumas das consequências do assédio sexual nas escolas são, entre outras, as doenças sexualmente transmissíveis, traumas, sentimentos de culpa, depressão, uniões prematuras e as gravidezes precoces. Essas últimas consequências, as gravidezes precoces, por sua vez, também têm implicações graves para a vida da menina. Tais consequências podem ser sociais, como a desistência escolar, podem estar ligadas à saúde, como a fístula obstétrica, complicações derivadas do aborto inseguro, infecções de transmissão sexual, incluindo HIV, assim como complicações e até a morte durante a gravidez, parto e pós-parto. A saúde mental da rapariga também é afetada pela falta de preparo em relação à maternidade e pelo estigma e discriminação que as adolescentes grávidas enfrentam na escola, família e comunidade. Como pais encarregados de educação, temos de proteger nossas filhas e incentivá-las a não desistir da escola, a não culpar e responsabilizá-la pelas consequências do assédio sexual nas escolas. É tudo para esta semana. Muito obrigado pela companhia. Até daqui a 7 dias.